Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, o podcast vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho Gabriel Gaspar e editado pelo inexorável Marcelo Zaniolo. Que isso? Tá lendo Bernard Cornwell, pra usar essa palavra aí. Bernard Cornwell, ele adora essa palavra. Daniel, você nunca vai receber um adjetivo como esse. Nunca, jamais. Um elogio como esse. Eu nem mereço. Eu também não. Nem merece. Inoxidável, o Zaniolo, que é sempre brilhante. Sempre brilhante. Sempre brilhante. É só passar um bom brilzinho que ele brilha. Nosso programa de hoje aborda pela primeira vez um diretor que certamente mexeu muito com todos nós, né? Que é o gênio David Fincher. Gênio, hein? E a gente tá falando de Garota Exemplar. Tu sabe que esse é o segundo filme que a gente grava sobre ele, né? É, né? A galera não sabe, mas é. E hoje é Garota Exemplar, ou Gone Girl, né? Gone Girl. E só lembrando, assim, que o David Fincher ele dirigiu outros filmes que são clássicos, né? Como Seven, Sete Crimes Catais, Clube da Luta, Rede Social, Zodíaco, Quarto do Pânico e, recentemente, Mank. Mank, que é muito bom. Fica o easter egg aí pra galera. Fica o easter egg. Mas eu pensei, olha, quando você falou que a gente já gravou 2 vezes o David Fincher, a gente gravou 3 então, porque a gente gravou lá atrás, há muito tempo atrás. Ah, não. Lá atrás gravamos David Fincher, óbvio. Cara, a gente fez um programa sobre Seven. Tinha um programa sobre Seven, Que né? ficou muito bom esse programa, cara. Esse programa é muito legal. Muito Aí, longo, ó. eu lembro disso. Cara, David Fincher, o que falar de David Fincher, né? O cara é incrível, incrível. Assim. Não, e só lembrar mais recentemente, pra quem não acompanhou esses filmes clássicos, é mais jovem, de repente você pode conhecer uma obra que ele também participou, televisiva, foi a House of Cards. O Mindhunter, né? Mindhunter também. E Mindhunter. Eu vou falar uma coisa, a primeira temporada de Mindhunter pra mim é uma das melhores temporadas que eu já vi de todas as séries que eu já assisti na minha vida, assim. Mindhunter é incrível, cara. Eu acho que foi cancelada, né? Foi. Caramba, sério? Foi. Que triste. Foi cancelada, Netflix não teve o retorno necessário pro investimento que é pra fazer a terceira, né? Salvo engano, tem a segunda, não tem a terceira, Tem né? a segunda. O Rodrigo do nada puxou esse filme, né, Rodrigo, pra gente gravar, só que você mesmo não tinha visto o filme. Pois é. O que já é estranho, né? Foi loucura. Do nada me veio isso, eu falei, cara, queria tanto ver Garota Exemplar. E eu falei, vou jogar no grupo. Vou jogar no grupo ver se eles aceitam. E eles aceitaram, vocês aceitaram. Eu já tinha visto o filme há muito tempo, tinha uma lembrança dele de ser, assim, um filme de explodir cabeça, sabe? Um thriller que me manteve vidrado e tal. Então, Daniel, eu confiei em 2 coisas pra sugerir. Eu confiei no Daniel, porque o Daniel colocou lá atrás e falou, Garota Exemplar, no grupo. E eu confiei nas listagens, realmente, que sempre apontam ele como um dos melhores filmes da década, né? Eu falei, pô, cara, tô doido pra ver Garota Exemplar. É um filme do David Fincher, tirando 2010, que a gente tá pensando em fazer mais pra frente e tal. Talvez seja o melhor filme dele dos últimos anos, né? Ele fez Millennium, que é muito bom. Ele fez Mank, mas talvez Garota Exemplar seja melhor. Falei, pô, vamos tocar isso no grupo. Vamos jogar isso no grupo, vamos ver se eles aceitam. Daniel foi o primeiro a aceitar, e aí os outros 2 aceitaram. Eu já tinha, né, cantado essa pedra, mas, como sempre, a minha opinião aqui, ela é subestimada. Eu, cara, particularmente assim, falando logo, sendo logo franco, eu acho esse filme incrível. É um suspense incrível, realmente. Ele trabalha as nossas emoções no filme ao longo do filme inteiro, né? Você fica indo e voltando, né? Sempre aquela sensação de tipo, caramba, o que vai acontecer? Pois é. Realmente, como suspense, o filme é incrível. Mas eu acho que ele, às vezes, pode tocar em alguns debates políticos que estão em alta, sabe? Delicados, assuntos delicados. E por ele não se aprofundar, ele deixa tudo muito em aberto. Isso acaba sendo um pouco ruim, porque pode alimentar certos tipos de comentários que não seriam legais, né? Então, por exemplo, quando você tange lá o debate, por exemplo, sobre empoderamento feminino, sabe? No filme, e você não se aprofunda muito, né? Violência doméstica, Violência doméstica. Nossa, cara, eu acho que isso são pautas perigosas que esse filme, ele acaba tangenciando, e quando ele não aprofunda, isso me deixa um pouco inseguro de gostar até do filme, mas como suspense, o filme é incrível. Posso ser um pouco advogado do diabo aqui? Eu concordo. Começando, eu concordo. Acho que é isso. Talvez... E aí vem a minha primeira defesa aqui. Esse filme tem já um tempinho, né? Ele é de 2014, salvo engano. 2014. Então, assim, eu não acho que essas pautas, por mais que elas devessem, estavam tão em alta lá em 2014. Posso estar errado, né? Obviamente. E a outra, será que isso não se aplica a todos os outros filmes do David Fincher? O filme tá em primeiro plano, as pautas, os temas, os assuntos estão em segundo? Porque se você pegar os outros filmes também, eles vão tangenciar... Eles sempre são polêmicos, assim, de alguma forma, porque ele toca em assuntos polêmicos, cara. Ele mete a mão. Clube da Luta, por exemplo, fala sobre machismo pra caramba, e isso não é discutido no filme, basicamente. Pois é, por mais que muita discussão venha a partir do filme, ela não tá lá, né, no filme em si. Sim, Cara, sim. Eu acho que o Fábio colocou um ponto muito interessante. Claramente a intenção do David Fincher não é debater esses temas, não é debater isso. Isso está presente no filme porque, obviamente, ele tá falando sobre uma relação entre homem e mulher que tem essas características de violência, né, de possível violência, morte, assassinato, e que é muito presente. Agora, é isso, a escolha dele é como um thriller, como suspense, e isso é um grande filme. Ele é maravilhoso como thriller. Eu acho que essa coisa dele jogar com nossas emoções é feito de uma maneira absolutamente competente, assim, perfeita, o que caminha muito junto com a atuação da Rosamund
Pike, porque ela também tem que ficar migrando de uma faceta pra outra, porque no primeiro momento ela faz a sedutora, a confiante, aí ela passa pra companheira submissa, aí ela passa pra sexy e empoderada, depois ela passa pra aquela canhada, é sofredora. Sim, cara, sim. ela vai migrando desses papéis, é assustador como ela faz isso, é estupendo, e o filme migra também, com várias reviravoltas, ele migra de situações, é um grande filme, assim, eu não sei, a gente falou de Clube da Luta aqui, eu não sei se é um dos melhores filmes tá no panteão ali dos melhores filmes do David Fincher, eu acho que Clube da Luta e Seven tá acima, Claro, sabe? claro. Mas é um ótimo suspense. Eu acho que também, assim, vale a pena destacar que o roteiro é da Gillian Flynn, que escreveu o livro, né? É bem elogiado também o livro, né? É, cara. Ela tem outras obras e obras muito interessantes. Eu já vi, inclusive, a Sharp Objects, que é uma série da HBO, que foi adaptada também. E é muito legal com a Amy Adams. A gente só fala da Amy Adams aqui, né? Caramba, é mesmo. Então, é da Amy Ela Adams. tá dominando. E interessante que a gente tá falando do roteiro da Gillian Flynn e ela defende essas pautas, sabe? Ela é uma pessoa que defende essas pautas, então a gente tem que, pelo menos assim, confiar que as escolhas estão corretas, né? Talvez o David Fincher tenha dado uma diluída no que ela mesma escreveu no roteiro. Isso pode acontecer no processo de produção. É possível. É possível, só que, cara, é isso. Eu acho que o David Fincher olhou o roteiro, enquanto o olhar da roteirista talvez tenha sido exatamente usar esse suspense como um caminho pra debater essas pautas, ele olhou basicamente o suspense e falou, isso aqui que eu quero. Tem todas as ferramentas pra fazer um thriller maravilhoso. Isso ele fez. Isso é interessante, a gente pensar que existem filmes que vão ser muito eficientes pra debater certas pautas, mas enquanto filme não são excelentes filmes. Exatamente. E temos nesse caso aqui o inverso, né? Eu Realmente. prefiro não debater nada sobre esse filme, nesse aspecto de pauta e tal, porque, de pois fato, é um filme que o foco dele, como o Rodrigo falou, ele tá no suspense, ele tá ali no thriller que ele cria, nessa emoção que ele passa pro espectador, e, cara, se a gente for entrar nesse mérito, é muito confuso. Eu fico um pouco confuso assistindo esse filme, então é um cenário um pouco perigoso. E uma coisa interessante na filmografia do David Fincher, se você reparar, né, e esse filme também não é uma exceção, ele gosta muito de adaptar livros pra filme, sabe? Normalmente ele pega livros pra transformar em roteiros. Ele não é um diretor como o Tarantino, que escreve seus próprios roteiros, tem suas ideias originais, sabe? Mas eu considero ele um excelente adaptador de livros e, em geral, parece que ele escolhe livros que causam um certo desconforto, né? Com, no mínimo, protagonistas estranhos. Uma moral ilibada. Mais que isso, até alguns que precisariam, de repente, de uma terapia, um psiquiatra. O David Fincher, ele gosta de estudar esses personagens incomuns, essas mentes incomuns, né, que permeiam ali uma região que a gente não tem muito contato, né? Ele gosta dessa estranheza, né? O trabalho que ele faz no Mindhunter com isso é perfeito, cara. Assim, ele faz um mergulho. É a série dele. Exatamente. Você vê aqui filmes clássicos que a gente falou. Seven, né? Um serial killer. Cara perturbado. Clube da Luta, pessoal perturbado. Zodíaco, pessoal perturbado. Serial killer. A rede social, Mark Zuckerberg. Perturbado. Cara perturbado. A garota da tatuagem do dragão. Eu pensei que a galera ia falar aqui, também psicopata. Não, e aí você vê que o Mindhunter praticamente parece um estudo de caso dele. É uma série que, então, vamos nos debruçar, né, no estudo dos psicopatas. É tipo o estudo que ele faz antes de fazer esses filmes, de repente. E Daniel, por que você sempre quis sugerir Garota Exemplar pra gente? O que tu gosta tanto nesse filme? Cara, eu gosto, sobretudo, da maneira como eu me envolvo com ele, assim. Talvez fosse um motivo um tanto quanto egoísta, né? Obviamente. Sabe o que é isso? Ele reconheceu o queixo do Ben Affleck e falou, eu tenho um queixo assim. Mas é o filme que me manteve, assim, a minha memória... Eu só vi esse filme 2 vezes, né? A primeira vez, e essa era a memória que eu tinha lá de 2014, cheguei a ver esse filme no cinema. Talvez com você, Fábio. Eu não tenho essa... Eu acho que foi, hein? Não me chamaram. Não dá nem pra dar desculpa que ele tava em São Paulo, né? Porque ele não tava em São Paulo ainda. Não tava, Mas eu sempre fiquei com ele na cabeça, assim. E sempre que a gente conversa aqui em casa de filme e tal, a Michelle também tem esse filme como um filme que marcou muito ela com relação ao suspense, né, e tal. E aí, esse filme sempre apareceu nas nossas conversas aqui. Então, foi legal revisitá-lo, porque ele sobreviveu à regra ali. Ele tá ainda... Sobreviveu. Ótimo Fábio, filme. antes de eu entrar na parada sobre o protagonista, você já trouxe pra gente aqui, cara, por gentileza, a sinopse? Obrigado, Gabriel. Obrigado. Ainda não. Tava sentindo Ainda falta. não. Eu vou trazer agora. Pode trazer, com gelo e açúcar, por favor. Limão. Vou trazer aqui a sinopse. Ó, no seu aniversário de casamento, Nick reporta o desaparecimento de sua esposa e se torna o principal suspeito de um homicídio. Perfeito. Tá bom. Ele foi objetivo igual o David Fincher. Objetivo, né? Ele foi sucinto e eficiente como a atuação do Ben Affleck nesse filme. Vamos falar muito do Ben Affleck. Antes da gente falar do filme mesmo entrar, eu só queria colocar um ponto aqui, que é o seguinte. A Rosamund Pike, que é essa vilã incrível, né? Inteligente, corajosa, e engraçado que ela também fez um filme divertidinho, sabe? Que vale a pena ser assistido, chamado Eu Me Importo, né? Eu assisti. Onde ela também é uma vilã nessa pegada. Isso é uma curiosidade interessante. Os dois personagens ressoam, assim, né? Sim. Eu assisti também. É um filme divertidinho, realmente. Eu ainda não... Não, e é muito curioso, me causou uma certa estranheza quando vocês chamaram ela de vilã do filme. De fato, ela é a vilã da história, isso sem dúvida, né? Mas se você parar pra pensar, por mais que tenha o Ben Affleck no pôster, né, e a gente
acompanha a história, boa parte dela, do ponto de vista do Ben Affleck, quem narra o filme o tempo inteiro é ela. E é muito incomum você ver o vilão do filme narrando a própria história. Vou fazer aqui um exemplo. Breaking Bad. Breaking Bad você acompanha a história do ponto de vista do Walter White, que claramente ele é um vilão. Mas naquela narrativa, em Breaking Bad, ele é, digamos assim, o mocinho de o herói de sua própria jornada. Ele é o protagonista. Ele não é o vilão da história de Breaking Bad. Sim. O vilão da história de Breaking Bad são os policiais que estão tentando caçar ele e tudo mais. Entendi o que você quer dizer. Ele não é o vilão da própria história. Nesse filme aqui, ela narra e, ao mesmo tempo, ela é a vilã dessa história. Eu acho que dá pra pensar que, por exemplo, no caso do Breaking Bad que você falou, os policiais não seriam os vilões, eles seriam os antagonistas. Os antagonistas. É engraçado que a Amy, ela é isso, ela é o protagonista e antagonista tudo ao mesmo tempo, né? E tem momento que você sente claramente que o Nick é meio coadjuvante nesse processo todo, né? Ele é jogado nessa história por ela, tirado dessa história por ela, né? Ela faz basicamente todo esse processo com ele, né? Faz o que quer com ele, né? Sim. E assim, já que a gente falou dela, falar dele agora, cara, o Ben Affleck é a escolha perfeita pra esse papel, porque ele é tão ruim quanto ele pode ser, e ele é bom na medida certa também pra esse personagem. Ele é exatamente esse personagem, cara. É inacreditável. Cara, é uma escolha muito inteligente mesmo, David Fincher. Tem um ponto que eu até gostaria de falar sobre o diretor, o Fincher, que ele é muito famoso por ser muito metódico, fazer vários takes, né? Ser um cara excessivo, um cara paranoico com detalhe e tal. E aí a gente tem uma impressão de que ele acaba sendo muito frio, muito calculista, e no fundo ele é um grande diretor de atores que ele busca sempre arrancar emoções mesmo do ator. Ele sempre busca evocar a emoção mais coerente pra cena, ele tá sempre preocupado com a emoção. E quando a gente fala sobre todo esse calculismo dele, todo esse método, a gente não faz nenhuma relação com a emoção nunca. E no fundo ele tá buscando isso, né? Ele tenta dar abertura realmente pros atores para que eles experimentem várias formas pra encontrar aquela emoção que deve ser evocada pra cena. Agora, é aquela velha história, assim, eu acho que ele tem a certeza do que ele quer encontrar naquela cena, mas ele deixa o ator se sentir livre pra que ele tenha descoberto qual é a emoção daquela cena que o Fincher já tinha previsto desde o início, né? Imagino eu, né? Eu vi uma desculpinha dele, talvez, é que ele grava diversos takes pra que o ator esqueça que tá atuando e a fala saia sem pensar. O ator já tá cansado, então ele já vai no natural, já vai no automático. Mais natural, né? possível. E é isso que ele quer captar. Não, sobre isso tudo, são 500 horas de material bruto do filme. Tipo, você fala, cara, quem grava 500 horas? Foram 100 dias de gravação. Kubrick gravava, o Kubrick. 5 horas dia de gravação, né? 5 horas de gravação. Não, é loucura. O cara é tão meticuloso. Tem até uma história que o... Olha a informação. Olha a informação aí. Olha a informação aí. O Ben Affleck foi sacanear ele e mexeu no ajuste da lente, na abertura, pra poder ficar mais escura, mas mexeu um detalhe, assim. E fez uma aposta com alguém da produção de que o David Fincher não ia perceber. A primeira coisa que ele fez quando olhou foi, a lente tá escura, sabe? Então... O cara é absurdo, o cara é um monstro, né? o cara é um monstro, cara. É um absurdo. Eu vi uma entrevista dele também, dizendo que assim, por que esse metodismo todo? Ele diz que ele não quer ser passado pra trás por, vamos dizer assim, pela preguiça de profissionais que trabalham com ele, né? Então ele quer saber todos os processos, né? Quer saber absolutamente como se faz tudo, pra que ele possa, né, gerir a orquestra, né, de uma maneira mais completa. Então, Ele é o professor de Whiplash. o cara é um especialista de tudo, né, cara? Isso que é foda. E ele tem muito menos prêmio do que merece. Não dá, né? Porque a galera acho que confunde muito, assim, tipo, o David Fincher e o Nolan. O Nolan também é super meticuloso, mas tá longe de criar um sentimento numa cena igual o David Fincher faz, sabe? Então, essa característica que vocês trouxeram, né, dele ser extremamente meticuloso, ao mesmo tempo você vê que ele, como vocês falaram aí, usando o linguajar mais popular, ele não quer comer na mão da equipe de produção. Ele quer saber exatamente tudo que tá acontecendo pra não ficar dependendo dos outros. Você vê um perfil dele como profissional extremamente centralizador, controlador da sua própria obra. Não à toa, provavelmente, ele escolhe livros, né, histórias em que o protagonista, né, alguns personagens acabam tendo um pouco desse instinto também, né? Sempre tem, normalmente, personagens manipuladores que estão planejando tudo nos mínimos detalhes, né, e tem o controle da situação na frente dos outros, né? De repente, não à toa, ele escolhe esses projetos, no qual ele se identifica em algum nível, né? É legal que, pelo menos, assim, nesse filme, ele faz uma escolha por ser uma câmera, vamos dizer assim, que é mais neutra, né? O que dá pra falar disso é que o diretor de fotografia que trabalha com ele e já trabalhou em outros filmes, que é o Jeff Cronenweth, ele trabalhou com o David Fincher em Clube da Luta, Zodíaco, Rede Social, Garota Exemplar, e dizem que uma assinatura desse cara, pelo menos, é o close-up com a luz mais fechada, se chama de dim light, né? Como se fosse pouca luz e você fazer um close no cara, então... O Fincher, ele dá toda a importância pra história que tá sendo contada e principalmente pra manipulação que ele tá fazendo com o público dele. O foco, eles são os personagens e são essas inúmeras narrativas que você fica tentando desvendar o que é verdade e o que não é. De fato, você não vai ter ali muito preciosismo na filmagem ou então um exibicionismo, né? Você não tem um longo plano de sequência. Eu acho que o objetivo dele pra uma história como essa é exatamente se tornar
neutro. Ele não né? te coloca dentro da história, a câmera não te coloca junto dos personagens, você tá realmente acompanhando uma história. O tempo todo é essa perspectiva. Ainda assim, a gente vê uma opção do diretor, porque, enfim, na história existem várias narrativas, né? Existem os fatos reais que ocorreram e existem as cenas que estão só no diário, né? O diretor, ao optar por filmar essas cenas que estão no diário e exibir pra gente em aspecto de flashback, não deixa de ser uma escolha de direção dele, né? Talvez não com um mise-en-scène, um movimento de câmera tão personalista, né? Mas é uma escolha, uma opção de direção de colocar essas cenas em uma sequência tal também que nos engana. Tem esse objetivo de fazer com que a gente acredite, né, em uma versão, né, e depois essas versões vão mudando, vai ter essas guerras de narrativa. Então não deixa de ser uma opção do diretor também. Não, ele é muito eficiente, cara, assim, a gente tá acompanhando a perspectiva do Nick e toda vez que a gente tem um mergulho na questão dela, né, na perspectiva dela, é meio fantasioso, né? É a música lá no fundo que é um pouquinho diferente, é a própria escolha de cores que é um pouco diferente, ele não foge muito do tom, cara. A luz é diferente. A luz é um pouquinho mais fantasiosa. Não, o flashback ele tem uma roupagem diferente da realidade em si, mas eu acho que ele junta, a gente falou do flashback e tá falando também da trilha sonora. É muito interessante perceber, na minha opinião, a trilha sonora também ela é relativamente discreta ao longo de todo o filme, e principalmente no flashback. É engraçado que o flashback ele tem uma ideia de que a trilha sonora tá mergulhada no fundo d'água, sabe? É uma trilha sonora um tanto neutra, distante, meio etérea, e que isso é muito interessante você imaginar o seguinte, esse filme fala sobre verdades e mentiras, né? Principalmente sobre mentiras que nós contamos, que nós vivemos na nossa sociedade, né? Nossos papéis. E o flashback é interessante que a trilha sonora não reforça nenhuma emoção que está sendo mostrada no flashback. A trilha sonora, ela é quase neutra, no máximo ela é tênue. Então, assim, é engraçado porque dá uma sensação de que a trilha sonora e essa roupagem visual que tem no flashback também, só dá uma sensação de distância. É descasado, né? É, um tanto onírico, uma coisa... Eu sinto mais distanciamento mesmo, quando ele vem pra memória. A trilha sonora dá uma sensação de que ela é a única coisa verdadeira daquele troço. A gente sabe que o flashback, ele não é necessariamente mentiroso completamente, né? A Amy, ela distorce ali a realidade, ela constrói aquela realidade que ela também tá forjando um diário. Mas o que é interessante é que a gente não vê, de fato, amor naquele relacionamento. A gente não vê companheirismo, empatia. Ela tenta passar isso, mas a gente não vê isso. E a trilha sonora não passa amor, não passa empatia. Ela é neutra. Ela é a única que diz o seguinte, olha, essa cena aqui maravilhosa, escolada de amor dos dois, no momento que eles vão se casar, que todo mundo ficou encantado, a trilha tá neutra, dizendo assim, não é bem assim, não é bem Você tá assim. falando da cena em que ele pede ela em casamento, na festa, Todos né? os flashbacks que são memórias boas da Amy. Ah, sim. Então, tipo assim, você imaginaria o quê? Que a trilha sonora... Uma trilha romântica. Né? Exatamente, ela reforçaria um momento romântico, ou então um momento de excitação, de desejo, de prazer, e não, ela é neutra, cara. Ela é neutra emocionalmente, assim como é a própria Amy. Não, nessas cenas a Amy, pelo menos na cena do casamento, eu lembro que ela fala tudo sussurrando. É até estranho. Falei, como é que as pessoas conseguem ouvir essa mulher no meio dessa festa, ela falando assim... Oi, tudo bem? Tá tudo bem? Porra, eu fiquei assim, caraca, é sinistro demais, é sinistro demais. É o papel que ela tá interpretando, a descrição máxima. Eu achei isso uma sacada incrível, cara. Tipo, normalmente a trilha sonora, ela constrói a emoção que tá sendo colocada em cena. Ela acaba sendo, às vezes, até redundante a trilha sonora no normal. Se a cena é de tensão, a trilha é tensa. Se a cena é romântica, a trilha é romântica. E ali a trilha é neutra, quase neutra. Perfeito, a trilha é assina embaixo do que está acontecendo nas cenas propriamente, né? Sim. Mas já que a gente tá falando um pouco desses flashbacks aí, eu queria voltar pra destacar, não é zoeira, a atuação do Ben Affleck. Porque se você reparar uma coisa, ela é muito, muito boa por uma série de detalhes. No início do filme, né, nas cenas que estão no presente, vamos determinar aquele tempo ali, né, da história ali, que ela tá sumida como presente, você não consegue, ele não passa uma credibilidade, você não consegue confiar muito no que ele tá falando. Mas a partir de certo ponto, em alguns diálogos você consegue confiar. E aí você, posteriormente, vendo o filme, você analisa mentalmente aquele personagem, na verdade, ele tá, de certa forma, mentindo em vários momentos, apesar de não ter assassinado ela e tudo mais, porque ele confessa até isso pra irmã, posteriormente, né, que ele tava querendo pedir o divórcio, tava pronto pra pedir o divórcio, e aí quando ela desapareceu, ele ficou aliviado. O sentimento dele foi, pô, graças a Deus foi embora. Resolveram por mim. Só que ele não podia, né, obviamente, vir a público e falar, pô, sumiu, que se dane, vida que segue, era aquilo que eu queria mesmo. Ele tinha que fingir que tava preocupado com ela. E como, né, o Nick, obviamente, não é um ator, passa essa estranheza, que é uma pessoa que não é ator, fingindo uma emoção, né, e aí parece o tempo inteiro que ele tá mentindo, porque ele tá, de fato, mentindo. Ele não tá, assim, tão querendo ela de volta, tão preocupado com isso. Por isso que o Ben Affleck é bom pro papel, né? Não, mas é uma camada de atuação. É difícil, parece que bobo, mas é extremamente difícil isso, porque ele tá fazendo uma pessoa Que tá tentando atuar, mas que não consegue. tentando atuar, mas não consegue. Exatamente. Falar dele é sempre muito complicado pra mim, cara. Não, e no flashback, ele tanto é o Nick que ele tem que interpretar, quanto é o Nick que ela enxerga. Que ela enxerga, é o Nick assediador agressivo dos flashbacks forjados por ela, é um Nick romântico. E em outros momentos é completamente sedutor, completamente romântico. Então, realmente, há camadas na interpretação do Ben Affleck. Eu vou ter que fazer aqui o Advogado O contraponto.
Bota aqui, ó. Papel do chato. Porque assim, eu não vejo essa maravilha toda que vocês estão vendo, não. Eu acho assim... Também não vejo tanto, não. Ué. Não, que isso, cara. Completamente diferente. O Nick, um povo lá da cidade falando, vamos encontrar a minha esposa. E o Nick conversando com a irmã. Nessa discussão eu vou ficar do lado do Gabriel, porque eu tô concordando com ele. Mas vai lá, Daniel. Ok, É bom, ele é diferente, tudo bem. Mas aí, tá, a gente tá falando que o cara manda bem porque, primeiro, ele é um robô quando ele tá, né, basicamente se comunicando com as pessoas. E ali, quando ele tá conversando com a irmã, ele tem um diálogo normal, vamos dizer assim. Mais verdadeiro, É, uma coisa mais verdadeira. Cara, de novo, eu acho que o Ben Affleck é o ator perfeito desse casting. Não é nem ela, é ele. Porque, assim, as pessoas... Eu amo odiar o Ben Affleck, tá? Eu tô nesse grupo de pessoas. Eu também, E assim, eu não vejo... Eu não consigo entender se ele tá atuando ou não, entendeu? Porque quando ele é um robô na frente da galera ali, eu fico me perguntando, cara, será que eu conseguiria fazer isso? E na maioria das vezes eu falo, eu conseguiria, entendeu? Caraca. Porque isso tá errado. Não, mas olha só, o Daniel, é muito complexo. Sei que é. Ele não tem que fazer só esse papel, né? Ele tem que fazer os flashbacks, ele tem que fazer um monte de coisa em que ele, de fato, ele entrega. E se você parar pra pensar, o personagem do Nick é um personagem muito complexo de fazer. Não, eu acho que ele entrega, mas eu concordo com o Daniel. Eu acho que ele já tem ali toda uma roupagem do Nick que é muito fácil pra ele emular. Tanto é que, assim, pra mim, por isso que ele foi uma escolha muito bem feita, e eu não acho ele um ator terrível, mas eu acho que ele teve uma condução e uma ajuda do David Fincher, e eu acho que é exatamente o ponto. Primeira meia hora do filme, que você tem todos os indícios contra ele, a gente só duvida que ele é o assassino porque a gente sabe que tá vendo um filme de suspense. Então a gente fala assim, tá muito na cara que é ele, não é ele. Só que, cara, com 2 indícios já é o suficiente pra você já tá torcendo contra o Ben Affleck, sacou? Tipo assim, o Nick é antipático, engraçado que muito da antipatia que o Nick tem, vem do Ben Affleck também. Então, tipo assim, quer ver uma coisa? Essa postura arrogante, distante, o Ben Affleck tem. Você vê entrevistas dele, você vê, por exemplo, outras atuações dele, ele tem um pouco dessa arrogância, essa distância de tudo. Tudo pra ele parece que não afeta muito. Mas eu acho que isso também é consciente. Você vê quando tá o advogado dele treinando o Nick. E aí ele começa a falar isso. Não, você tá falando de jeito arrogante. Claro, Você tá parecendo muito pedante. Vou tacar uma bala em você toda vez que você tá pedante. Ele ensina o Nick, o personagem Nick, a atuar. Né? O advogado treina ele pra atuar de uma forma diferente ainda. Não, é interessante. Eu concordo. É que eu acho que, assim, o Ben Affleck, quando ele vai buscar esses elementos pra interpretar o Nick, ele não vai fora, ele vai dentro. Ele busca nele mesmo. Esse é o ponto. Perfeito. Contra isso eu não tenho como argumentar. Pode ser. Porque, por exemplo, quando você descobre que é o momento que tu fala, pô, mas esse Nick é muito escroto, que ele tem lá a amante menininha da escola, que é uma aluna dele, você lembra de que ele teve uma viagem que ele levou uma babysitter, uma babá novinha pra viagem e ficou estranho pra caramba, ficou todo mundo meio assim, caramba, que bagulho é esse? Era o Ben Affleck, não era o Nick. Eu não lembrava disso, não. Não, o sorriso é pior, cara. O sorriso é pior, cara. O sorriso é pior. Não, concordo, Rodrigo. Com certeza ele tirou praticamente tudo de dentro dele, mas a gente só pode entregar o que a gente tem. Exato. Isso é verdade. E eu acho que tem um ponto, você tocou nessa cena pra mim é ali que o Ben Affleck ele manda bem realmente. Quando ele vai fazer, passa pela entrevista, que ele vai se declarar pra Amy, que ele tem que fingir que ele precisa dela, fingir que ele tá sentindo falta, fingir que ele ama a Amy, ali é muito interessante porque o David Fincher, ele não mostra a entrevista. A gente fica ouvindo todo mundo falar assim, cara, tu mandou muito bem, cara, tu convenceu geral e tal. Aí quando você vê a entrevista, você fala, ele mandou bem? Ele não conseguiu convencer ninguém com aquela mãozinha dele fingindo que tá emocionado, gente. Ele convenceu ela, é o suficiente. Mas esse é o ponto. Eu acho assim, ali é interessante porque a cafajestagem dele funciona, é perfeito pra convencer o público daquele programa, porque quando você pensa em televisão sensacionalista, o público compra essa O cafajestagem. público quer ver ali é casos de família. Exatamente. Não é Meryl Streep, não. Casos de família. Você lembra, por exemplo, do Rodrigo Faro, fingindo que tava chorando, emocionado com a morte do Gugu. E, tipo, isso é a televisão mais sensacionalista. E ele faz esse papel. Então ele tá perfeito pra convencer o público daquele programa. Mas melhor ainda, ele é perfeito e ele sabe disso pra convencer a Amy. Tanto é que ele faz o movimento do queixinho lá, ele protege o queixinho pra ela discretamente. E ela fica, cara, beleza. Então nesse momento o Ben Affleck é incrível. Só que ao mesmo tempo é meio bizarro a interpretação dele. É cafajeste. Não, é inegável que o personagem tem um arco e que ele entrega esse arco, porque ele sai do Ben Affleck pra alguma coisa. Então ele entrega. Não, e você vê com a cafajestagem do diretor, cara, do David Fincher, de não mostrar pra gente a cena e antes construir pra gente a nossa opinião sobre a cena. Se a gente vê, não, tu mandou bem, tu mandou bem, tu mandou bem. Aí a gente vai ver a cena, pô, claro. Cara, vamos ver esse cara mandando bem. Ele convence a gente antes de mostrar a cena. Exato, porque se mostra a cena de primeira, a gente vai falar, nossa, mas ele é muito cafajeste, não dá pra convencer ninguém. E aí, quando ele mostra, primeiro ele convence a gente também entende que, na verdade, ele foi muito bem porque ele convenceu quem importa, que é a entrevistadora e o público, que vai mandar as mensagens emocionadas. Mas ele tinha dito isso, né? Ele tinha dito isso, que ele só precisava convencer uma pessoa, né? Tá até na fala dele. Aí entregou o que aconteceu. Na verdade, ele sabia que tinha que convencer era a entrevistadora. Essa que é a verdade, que ela ganha o público e ganha o programa e ele melhora a imagem dele com a mídia e, obviamente, com o público em geral. Cara, o Fincher é muito inteligente. Se ele bota a entrevista primeiro, não funciona. Não, acabou. A gente assistiu a
entrevista com o pé atrás, assim, ele tá indo bem ou tá indo mal? Tá indo bem ou tá indo mal? Ele não tá indo bem, né, gente? Essa mãozinha fingindo que ele tá emocionado. Não, isso aí é realmente genial. Agora, vamos aproveitar, vamos falar um pouco, assim, do filme como textura mesmo, falar do filme, entrar no filme. Sempre puxo o Gabriel pra falar dessa primeira cena do filme. O Gabriel, você tem alguma coisa pra falar sobre essa primeira cena do filme? E você pode falar da última também. Não, essa primeira cena do filme é especial, porque é a primeira e a última. É quase. Não é a mesma, hein? Não é mesmo, exatamente. Não é a mesma. E sabe que isso é uma coisa que me incomodou, vou até falar. Ah, é? Tu achou que tava errado? Não, porque a primeira vez que eu vi o filme, pô, cheguei no final do filme, vi a mesma cena do início e falei, cara, será que era a mesma cena? Será que ela tava com cabelo curto lá no início da cena e tal? A iluminação é diferente, o cabelo é diferente, sabe? A roupa que ela tá usando é A diferente. roupa, o olhar dela é diferente. Aí eu fiquei assim, porra, podia ser a mesma cena, não? Podia. Não, concordo. Eu acho que... Vamos lá, vamos descrever aqui pra relembrar aí o pessoal que viu o filme há bastante tempo, né? A cena inicial, aparece ali, né, a mão do Ben Affleck, a Amy meio que deitada ali no colo dele, de costas pra ele, e ele alisando o cabelo dela, e ele, acho que é a única cena que ele tá narrando, se eu não me engano. Essa cena inicial e essa cena final. E ele começa a narrar alguma coisa do tipo, não vou lembrar as palavras exatas, mas algo do tipo, nossa, tem curiosidade de conhecer melhor minha mulher, de abrir o crânio dela e ver o que ela tem por dentro. Bem visceral. Ele fala assim, quando eu penso nela, eu penso na cabeça dela. Na linda cabeça dela. A linda cabeça dela. Até aí tudo bem, escolha de palavras diferentes, mas ok. Abrir a cabeça dela e desenrolar o cérebro dela, Eu queria caraca. abrir a cabeça dela, rasgar o cérebro, desenrolar. E aí tu fica aí, tá meio que visceral essa descrição dele, né? Causa essa estranheza, né? Mas ainda assim, você pode interpretar isso de um ponto de vista metafórico. É uma cena extremamente dúbia, como é o filme inteiro. É uma cena que aponta o tempo inteiro pra uma culpa dele, né? Ele como alguém que vai fazer mal a ela, até porque ela tá numa posição, nesse enquadramento inicial, submissa, ele é à mercê, né, da mão dele, né? Então, essa cena inicial meio que resume boa parte do que é o filme, no sentido de que aponta uma culpa muito grande pra ele, mas de fato ele não tá fazendo nada. E se você se esforçar muito, você pode encarar aquela escolha de palavras como algo não agressivo, que de fato é. Ah, tem que se esforçar, né? Porque, porra, abrir a cabeça... Tem que se esforçar, como no filme a gente tem que se esforçar pra gostar do Nick. Mas é o tipo de palavra que o Nick falaria. Isso que é o ponto. O Nick, ele erra o tempo todo. Ele só erra. Ele é estranho. E essa cena também é a cena final, é bem parecida com a cena final, muda um pouco as cores e na cena final, na cena inicial, ela olha pro Nick séria, com a cara meio vulnerável. E na cena final, ela olha pra ele sorrindo com o ar de quem tá no controle da situação, de fato, né? De quem não tá ali como vítima, à mercê dele. O rosto dela muda, o enquadramento dela muda. É outro take, foi filmado, né? Novamente, não é só mudança de cor, de direção. Realmente é outro take. Eu concordo com o Fábio, também me agradaria mais se fosse exatamente a mesma cena no início e no final, pra causar aquele efeito de cinema do... Kuleshov, O efeito Kuleshov, exatamente. De você mostrar uma cena, mostrar uma imagem, depois outra imagem, e a primeira imagem interfere na segunda. A gente já explicou isso no podcast, qual foi mesmo? Explicou Kuleshov em A Chegada. Já foram 2 vezes, né? Já falamos isso em A Chegada e falamos no A outro gente já também. explicou isso 2 vezes, a gente não vai explicar a terceira não, se você é novo aqui, vai assistir nosso programa da Chegada. Mas de forma bem resumida é isso. Se fosse a mesma cena, vamos colocar essa cena com a imagem. Seria assim, você vê essa imagem, essa cena inicial, você vê o filme todo, depois você vê se de novo essa mesma cena, você já teria uma outra interpretação daquela cena. Então eu não sou genial como David Finch, então nas minhas humildes escolhas, eu colocaria a mesma cena. Ele pode ter optado por colocar uma cena diferente por outros motivos, de repente pra mostrar como a mesma cena, filmado de forma diferente, pode reproduzir verdades diferentes, porque o filme também brinca com essa mudança de direção, né? Tem cenas de flashback que são falsas, sabe? Então, ele brincar também dessa forma, com a primeira cena filmada de um jeito, a segunda filmada de jeito diferente, qual das 2 cenas é verdadeira, qual das 2 cenas aconteceu também. Pode ser que de repente a intenção dele foi essa, de fazer essa brincadeira, mas eu, na minha humilde opinião, de não diretor genial, né, como o David Finch, também colocaria a mesma cena no início e no final. Aí o momento pitaco do Gabriel. Eu acho que a mudança é sutil, tanto é que, assim, a interpretação da Rosamund Pike é bem sutil. É sutil até que... eu vi o filme no cinema, né? No cinema eu também achei que era a mesma cena. Só quando eu vi em casa que eu fui perceber que era diferente. Exato. Ela dá um sorrisinho. E eu acho que isso é legal, porque pra mim, assim, David Finch não precisa de defesa, pelo amor de Deus, ele que é o gênio. Mas assim, eu acho que faz sentido ela ser muito semelhante, mas ela ser sutilmente diferente, materialmente diferente, porque no fundo a condição ali também é diferente. Agora você tem um Nick que sabe quem é a esposa dele completamente, e o acordo agora é um pouco diferente. Só que é tudo muito sutil, sabe? A mudança é muito sutil exatamente pra gerar o efeito Kuleshov. O que há entre as 2 cenas? O filme inteiro. Agora nós conhecemos o Nick, nós conhecemos
conhecemos a Amy, né? Isso é muito interessante. Nosso olhar no primeiro momento só encara ela como submissa, e no final do filme a gente olha ela na mesma cena muito próxima e a gente encara ela como completamente dominadora, perigosa. Como uma predadora. E é legal essa jornada, né? Porque assim, o filme, por mais que ele tenha um monte de flashbacks, ele sempre avança, cara. Por mais que você volte atrás pra visitar alguma situação, cara, você tá sempre avançando. O filme não sempre te coloca uma informação nova e, como qualquer thriller, né? Ele vai desconstruindo, né? Aos poucos, né? Você tem o Ben Affleck falando lá, minha esposa não tinha amigas. Pum, tu quebra logo depois com a amiga da esposa aparecendo. E no fundo ela não tinha mesmo, né? Você vai pensando, naquele momento do filme que ela aparece, é importante você pensar, esse cara é mentiroso. Esse cara é um mentiroso. Logo depois vem, eu amo a minha esposa. Pum, vem a amante dele. Então toda hora quebra, daqui a pouco, pum, a Amy aparece. O diretor, ele te treina a não confiar no Nick. Exatamente. Ele tá ali te colocando, né, a dúvida no Nick, que todo mundo tem, você vai ter também. Mas sempre que aparece ele falando uma frase, e depois aparece uma cena provando pra você que é mentira. Depois faz isso uma segunda vez, fala outra frase, prova pra você que é mentira. A terceira vez, você, espectador, você já pensa, esse cara é mentiroso. Tudo que ele falar aqui, eu não vou acreditar. Mas não é estranho mesmo, assim? O Nick é um cara violento. Você já sabe disso de cara no filme. Por essa frase, assim, que a gente pode interpretar sendo muito benevolente, de que abrir a cabeça dela e desenrolar o cérebro dela, ele é um cara violento. Eu não acho ele violento. Vocês acharam... Não, eu acho o que prova que ele é um cara que realmente pode se tornar violento é a cena final quando ele empurra a cabeça dela contra a parede. Claro, não há justificativa pra essa agressão, mas ele tá na frente de uma mulher que, né, tipo, criou uma situação absurda, né, e claramente matou alguém. Exatamente, ele bate a cabeça dela contra a parede. Claramente acabou de matar alguém. Não justifica a agressão dele, obviamente, ele é um cara violento. Não justifica, ele podia sair da situação. Exatamente, ele podia sair da situação. Por que ele não sai da situação? Porque ela, que viveu o tempo todo em torno da mídia, que os pais criaram sobre ela ensinou pra ele que, ó, é assim que você tem que viver. Porque se você deixar a mídia te destruir, se você sair de perto de mim, a mídia vai te destruir. Basicamente é isso. Uma ameaça, né? Mas não justifica a violência dela. O filme fala sobre aparência, né? A verdade é essa. É bem complexo. Na verdade, a decisão dele continuar, a gente pode debater um pouco mais pra frente. Tudo bem, a gente foi muito raso. Então, você colocou até ele como violento, eu colocaria a característica principal do Nick, na verdade, como alguém extremamente submisso. Esse seria o principal adjetivo que eu coloco. Até porque durante o filme inteiro a gente até brincou, né? Que ele não faz nada. A mulher mesmo se auto-sequestra, depois ela mesmo foge do cativeiro, ela mesmo volta, né? E a única vez que ele de fato faz algo é quando ele vai dar aquela entrevista. No restante de tudo, ele tá ali à deriva. Ele tá ali reagindo ao que acontece. Eu acho que ele é um cara que ele acumula muita coisa e se torna agressivo no momento. Ele pode exatamente ter alguns rompantes agressivos, mas eu coloco ele submisso até porque nos alguns momentos que ele dá uns mole, quando ele tá ali, por exemplo, aquele momento que ele sorri, ele tá ali na frente de um monte de gente do lado da placa da mulher e alguém grita, sorria! O instinto dele é obedecer, sabe? O instinto dele, em geral, sempre é obedecer. Não, ele assina o documento lá pra aumentar lá a indenização do seguro dela, ele assina sem questionar, tudo tá no nome dela, né? Ele não questiona a questão do contrato pré-nupcial, ele parece realmente ser um cara relativamente passivo, Sim. Que não significa que ele não venha a ser agressivo. Mas de vez em quando, até não querendo defender aqui o Nick, até porque ele é bem detestável, um personagem bem detestável, o filme deixa isso bem claro. Considero, em alguns momentos, ele foge dessa submissão e começa a agir, digamos assim, contra a vontade da mulher, tendo um caso, né? Ou então indo pra casa da mãe dele contra a vontade dela. Não, mas é isso, né? Ele é covarde. Ele é covarde, ele não tem coragem. Ele é covarde, ele é extremamente covarde, ele não confronta ela em momento nenhum. Ele tem um caso escondido, ele usa a mãe doente pra poder ir pro interior e ela vai ficando desconfortável com isso. Ela vai considerando que perdeu o cachorrinho dela. E aí ela faz esse lance todo. Acho que nem isso, né? É até uma coisa, não é perder o cachorrinho, né? Ela vai perdendo a personalidade dela, porque ela vai deixando que as coisas que ele precisa, ela vai se dando pra ele. E ela vai perdendo. Mas ela também não faz isso simplesmente por uma questão de aparência, né? Porque ela poderia simplesmente não mudar com ele, ela poderia, mas a imagem é que ela tem que acompanhar. Sim, quando aquele momento que ele manda bem, digamos assim, aquele momento que ele dá a entrevista e convence ela, na minha opinião, ele é canastrão, ele soa falso, ele faz aquele negócio do queixinho que ele fez com a amante também. Ela viu ele fazendo isso, mas pra mim, não é que ele convenceu ela naquele momento, que ele ainda ama ela, que ele tá perdidamente apaixonado por ela. Ele convence ela que, ó, eu aceito jogar com suas regras. Eu aceito contrato de novo. Eu aceito contrato de novo, eu aceito entrar em público e fingir que te amo. Exatamente. Em público, sabe? Eu sei jogar com a imagem, eu vou jogar com a imagem. Eu acho que o ponto é exatamente esse. Eu acho que o Fábio comprou muitos flashbacks da Amy. Não, olha só, calma aí. Beleza. Mas indiscutivelmente, numa parte que não é flashback, ele bate com a cabeça dela contra a parede. Não. Pra mim ele é o covarde agressivo. Ele é agressivo. Violento eu não acho que é a palavra. Talvez agressivo seja a palavra. E tem uma coisa. Uma das críticas que o filme recebe é de que o personagem do Nick não é violento tanto quanto no livro. Porque pelo que parece no livro, ele seria mais violento e ele seria também mais womanizer, né? Ele seria mais mulherengo, digamos assim, né? O problema é que aí, cara, você teria um personagem num filme que seria completamente detestável. Sim. Seria, tipo, impossível comprar o filme. Mas assim, tipo, ele ser detestável ajuda a entender alguma parte da motivação
eu não tô querendo defender a Amy, mas ajuda a entender a motivação da Anne. Ele seria, mais violento e ele seria mais mulherengo. E a gente já sabe que ele tem um amante, entendeu? Mas talvez aí tivesse uma escolha, porque se você torna ele mais mulherengo, você tira a nossa credibilidade com ele de colocar ele num local de dúvida. A gente começaria muito mais com certeza de que ele é o culpado. E eu não acho só isso. Eu acho que torna algo muito perigoso. Quando você coloca ele mais detestável e você dá mais justificativas pro que a Amy fez, você tá defendendo o que a Amy fez. Você tá contribuindo pra decisão que a Amy tomou, que é um crime. Eu acho que o grande ponto aqui pra mim é o seguinte: a Amy, ela é uma psicopata. Ponto. Sim. Não tem discussão nisso no filme. Ela tem dificuldade de entender esses laços emocionais. E aí, ela pega um papel que é determinado pra ela desde que ela é muito nova, com os pais tendo construído a tal da Amy exemplar, da Amy lá maravilhosa. Ela pega esse papel, que não deixa de ser uma metáfora de que, infelizmente, na sociedade que nós temos, toda mulher cobrada de um papel, é um papel de submissão, é um papel de companheirismo, é um papel de apoio ao marido, é um papel de, realizar os desejos dele. Esse é o papel, infelizmente, que muitos homens e a sociedade como um todo cobra de uma mulher. E ela pegou esse papel, incorporou esse papel e falou: eu vou executar esse papel. Só que o ponto é que a Amy é uma psicopata, então ela executa esse papel de uma forma que é ultralimite. Tem um caso dela com o ex-namorado, que ela destruiu a vida do cara, porque o cara pediu um tempo no namoro. Exatamente. Quando ela percebe que há uma ruptura no papel que ela tá interpretando, que ela vai ter que sair com uma ranhura na imagem que ela tá construindo, aí ela toma uma decisão que é uma decisão de uma psicopata. Ela arma pra destruir a reputação, ou até mesmo, como a gente vê depois, a vida do cara, pra não arranharem a imagem que ela construiu. Então, tipo assim, quando ela encontra o Nick, e ela, entre aspas, ela se apaixona lá pelo Nick, ela criou um contrato. Eu vou ser a mulher perfeita pra você, mas você vai ser o marido perfeito pra mim. E ela mantém esse contrato da melhor maneira possível. Ou seja, ela é o cara que realiza os desejos dele, que mantém ele sempre animado, e tu é o foda, tu é o cara incrível, nós somos descolados, nós somos os casais modernos, vanguardistas, maravilhosos e tal. Esse é o contrato e ela executa com perfeição. No primeiro momento que ela vê que ele não só a trocou por uma menina mais nova e ela não consegue mais voltar à juventude dela, e não só isso, ele tá dividindo com essa nova menina, com a amante, coisas que ele tinha só com ela, que é o fato de fazer a carícia no lábio e tal, ela surta. E aí eu vi até um cara comentando, um psicólogo comentando, que na opinião dele, ela sofre do transtorno de personalidade narcisista. Então, tipo assim, naquele momento que ela vê que ela tem dois caminhos: ou eu vou aceitar o divórcio e vou ter a minha imagem de mulher, de companheira, de esposa perfeita arranhada e destruída, ou eu vou ter que aceitar esse casamento de fachada sabendo que ele me trocou por outra mulher. E aí esse transtorno não permite. Ela opta por um terceiro caminho: eu vou destruir com ele e eu mantenho a minha imagem. Então, obviamente ela é uma psicopata, sabe? Tipo assim, obviamente a opção dela é essa. A gente tá falando que ela também é uma pessoa que tem um certo distúrbio, porque a perspectiva dela, o plano inicial, não é nem ela sobreviver, né? É ela morrer no processo. Ela morrer no processo. A ideia é ela se matar pra incriminá-lo. Essa é a ideia inicial. Exatamente. Aí que tá o problema. Porque se você pega o Nick e transforma ele em mais detestável, e você dá mais justificativas pro ato da Amy, você tá começando a colocar muito nebuloso quem é a Amy. Você tá começando a justificar demais o ato dela criminoso. E essa escolha até de se matar mostra pra ela que a imagem dela é mais importante que a própria vida dela. Ela faz isso pra preservar a imagem dela. Exatamente. E pra mim, a grande crítica que o filme tem, ele vai criticar pesadamente nossa sociedade, desde a mídia sensacionalista, mas desde os papéis que nós interpretamos. O papel como marido e o papel como esposa. Então, assim, o Nick, ele surta nessa ideia de que ele tem que ser o cara galanteador, viril, de sucesso. Então você percebe que a derrocada dele é quando ele perde o trabalho, é quando ele começa a perder aquela virilidade, é quando ele começa a perder o interesse pelas coisas. O que tá acontecendo? Ele tá destruindo o papel dele como macho alfa da sociedade, que a gente sabe que, infelizmente, ainda é muito preponderante na sociedade que nós construímos. Eu considero até, a gente tá falando da relação dos dois, né? Eu considero o Nick extremamente passional e, de certa forma, aquela pessoa que se move mais pelos seus instintos e pelos seus sentimentos do que a Amy. A Amy é extremamente mais racional. Eu vejo, na verdade, assim, o Nick, ele tem uma irmã gêmea, né? Eu vejo essa mesma parceria dele com a irmã nesse aspecto. E até verbaliza isso pra irmã no final do filme: você é a minha razão, você é a mente, sabe? Ou seja, ele é o outro lado, né? Ele é aquele cara do impulso, aquele cara que se sentiu atraído, vai ter um amante, mandou sorrir, não vai pensar, vai sorrir. Ele segue o instinto. Enquanto ele vivia com a irmã era a mente. E ele, o instinto. Com a esposa, ele tem a mesma parceria. Ela é racional, como um psicopata aí que o Rodrigo diagnosticou. O psicopata, ele né, tem dificuldades de lidar com emoções, ou não tem, de certa forma, não expressa emoções, né, de uma forma mais convencional. E ela elabora um plano extremamente brilhante, né, com milhões de passos à frente de todo mundo. Então ela é a lógica, ela é a razão também desse casamento, né, dessa parceria, enquanto ele é o estúpido, passional, emotivo. E pensa comigo uma coisa: eu acho que ela é psicopata até porque quem escolheu essa história foi o David Fincher e ele adora esse tema. E a gente falou isso logo no início. Mas eu acho que o ponto também é o seguinte: o Nick, ele não tem certeza se ele é esse cara fodão todo que ele gostaria de ser. A gente vê ele no passado pelos flashbacks construídos pela Amy. Então
Então a gente não sabe se ele é realmente tão galanteador e tão hábil assim com as palavras, e é um cara, né, que viril e não sei o quê. Só que uma coisa inegável, a Amy faz ele se sentir assim, que esse é o papel que ela interpreta. Interpreta de uma maneira incomum, só ela consegue interpretar dessa forma. Então é óbvio que ele é viciado na Amy, mas não é só viciado na Amy, é viciado no que ele se torna pra ela no relacionamento. Então ele é dependente disso, e eu já tô justificando aqui por que ele volta. Ele é viciado no que ele é quando está com ela, né? Esse é o ponto. Sim. Exatamente, porque ele se sente tudo que ele gostaria de ser com ela. Sim, sim. E é muito louco isso, porque você vê o desespero da razão da irmã dele, aos prantos, sabendo que ele vai voltar. Você tá louco, você vai acabar comigo, eu não vou aguentar mais, eu sou a razão. Como se ela fosse a consciência dele, a razão dentro da cabeça Essa dele. série é muito boa, né? E aí ele usa meia dúzia de desculpas, né? E claro, uma até bem forte, que é a questão do filho, né? Mas ele usa as desculpas pra poder justificar pra ele por que ele tá voltando pra Amy. E cara, pra mim tem uma frase da Amy que é muito boa, que ela fala assim, ó: como ela construiu um papel pra ser a melhor companheira para o Nick. Ela fez isso em todos os relacionamentos. Pro Nick foi específico pra ele também. Ela fala assim: o Nick é aquele cara que gosta de ter uma companheira que vai comer a pizza com ele engordurada, mas vai estar sempre magra. E isso é exatamente o que ela interpreta. Então, tipo assim, de uma maneira bastante interessante e absurda, a Amy, ela é uma crítica ferrenha a como a sociedade força as mulheres a interpretarem papéis. Então, tipo assim, tu quer ver uma parada claríssima no filme? Ela volta ensanguentada, ela continua com o papel. Eu sou submissa, eu sofri pra caramba, eu fui violentada, eu preciso de proteção, eu preciso de cuidado, eu só o matei pelo amor que eu tenho pelo meu marido, ele me deu a força pra poder enfrentar esse momento absurdo e tal. É o papel que ela tá interpretando. Ela volta. Quando ela tá ensanguentada na frente de vários policiais e ela conta a história que ela tá contando tem vários furos. Tem muito furo. E quem mostra isso é a própria policial. A policial vira e fala: mas e isso? Só que os homens no recinto falam: fica quieta aí, fica quieta aí. Por quê? Eles querem esse papel. Esse papel faz todo sentido. Ela é uma mulher precisando de proteção, precisando de cuidado, e eles vão dar isso. E ela tá interpretando o papel perfeito aqui. Isso faz muito sentido. É, faz muito sentido da nossa sociedade. Não, e como o Rodrigo falou, as únicas pessoas que notam as estranhas, tirando o Ben Affleck, obviamente, porque o Ben Affleck, sabe, ele é vítima disso, então ele sabe que ele não fez, né? Exato. Não precisa raciocinar muito pra isso, o mais burro que seja o personagem. Mas as únicas pessoas que identificaram que ela tava mentindo o tempo inteiro, manipulando, foram duas mulheres. Foi a policial, essa policial no final, e a mulher que ela conhece lá no motel que ela tá hospedada. E essa mulher que ela conhece no motel, particularmente eu vejo que ela consegue enfurecer muito a Amy, porque ela ataca justamente aquilo que a Amy julga ter de mais precioso, que é a sua mente, seu plano mirabolante e tudo mais. Não é que ela sentiu que ela tava mentindo, ela falou: teu cabelo é falso, exatamente, tu não sei o que lá, teu olho roxo foi de não sei o que, aposto que nunca apoio de marido. Ela desmascara todas as falhas da história que ela tava criando, da fantasia que ela tava fazendo. Ela não consegue enganar aquela mulher. Ela ataca aquela mulher na falha de lógica dela. E eu vou te roubar. Exato. Não, e o melhor, e ela ainda vem acusar de que, tipo, quem teve o plano de roubar ela era o cara. E, na verdade, era a menina. Não, quem teve que convencer de roubar fui eu. Ela fala: não, fui eu. É porque dentro desse jogo de aparências, né, o homem sempre é colocado como o ativo da coisa, né? Então foi ele que foi roubar. Exatamente, a história, a narrativa é toda inversa, Nessa né? relação desse casalzinho aí do motel de bandido, também você vê que ela é que manda na relação. Ela convence o cara a cometer um crime pra ela. Exato. Ué, mas é por isso que, por exemplo, você acha que aquele detetive lá, o delegado, sei lá, que fala: não, coitado, né, a gente tem que protegê-la, para de questionar a narrativa dela, a história dela. Você acha que na cabeça dele ele pode conceber que uma mulher foi manipuladora e poderosa ao ponto de matar um homem, voltar, mentir pra todo mundo e enrolar todo mundo? De enganar a cidade toda. Claro que não, cara. Impossível. Tem uma questão aqui. A cena acaba quando a Amy, ela joga na cara da detetive mulher que ela foi incompetente. Então, assim, ainda tem essa outra nuance, né? A Amy joga contra, sabendo dessa relação de aparências, ela joga até mesmo contra alguém do mesmo gênero, vamos dizer assim, ó. Quieta aí que tu falhou na tua profissão. Sim, mas é interessante, né? Por mais que ela seja extremamente genial, poderosa, né? Tudo isso, a Amy ainda é fruto dessa sociedade, né? E você vê que, tipo, ela não se importa muito e ela vai manipulando as pessoas, né? E ela manipula a mulher grávida, né? Pra fingir que é amiga dela e tal. Então, tipo, ela tá pouco se importando mesmo com, digamos, uma sororidade aí, né? Eu acho que isso, não sou psicólogo nem nada, mas eu acho que isso é até uma consequência, acho não, com certeza isso é uma consequência da infância que ela teve, né? Ela cresceu como uma sombra de uma figura pública, né? De um personagem perfeito, né? Que seria uma cópia dela perfeita. Ou seja, ela tem uma distorção muito grande da sua autoimagem, sabe? Ela nunca conseguiu, provavelmente, na sua infância, se identificar quem eu sou. Eu sou quem meus pais acham que eu sou quem meus pais publicam que eu sou o que o povo acha que é Amy, sabe? Isso, com certeza, na cabeça da criança, causou uma perturbação grande na autoimagem dela. É catastrófico. Exatamente. Ainda tem um outro ponto, né? Toda vez que a Amy, enquanto pessoa, faz algo que desagrada aos pais, a Amy da história faz o que os pais acham que ela deveria ter feito. Então ela abandonou o vôlei. A Amy vira campeã do vôlei na história. Ela, não sei o que, queria um gato, dá um cachorro, sabe? Não, a filha dos pais dela, na verdade, é a personagem do livro. Exatamente. Mas é isso, o filme ele vai elencando
como a nossa sociedade está construindo baseado em papéis que nós interpretamos na rua. Então você tem, como a gente estava falando, a mídia sensacionalista, que basicamente trabalha, eles chegam a sugerir que o Nick, ele tem um caso incestuoso com a irmã. Tem um caso com a irmã, E o mano. público compra. Por quê? Porque a gente tem essa ideia tanto forte de papel que a gente precisa comprar a ideia de heróis e vilões. O público comprou a ideia de que ela é a vítima, a heroína, e que o Nick é o vilão. No primeiro momento que você constrói na imagem da pessoa que ele é o vilão, o cara compra até a ideia de que o cara pratica incesto com a irmã. E a mídia ganha em cima disso. A mídia ganha em cima disso, Rodrigo. É muito interessante você ver que a mídia não precisa provar esse tipo de coisa. Que provar? Porque, assim, a opinião pública já tá contra o Nick. E é muito confortável você falar algo, você ouvir algo, na verdade, que vai ao encontro daquilo que você já acredita. Você já não gosta do Nick. A pessoa fala, e esse cara também é incestuoso. Então, falo, pô, se pá é mesmo, deve ser mesmo. Confia no seu viés, né? Pô, um vilão, ele é incestuoso, o monstro é incestuoso, faz sentido. A gente tá vivendo isso hoje. Sim. Então, tipo assim, tu pega os pais da Amy, por exemplo, eles viram no desaparecimento dela uma chance de voltar em evidência a personagem dela e de se colocar em evidência. A mãe, ela divulga o site, mas de uma forma muito parecendo que é tipo assim, visitem lá. É bizarro. É uma junção de, óbvio que os pais estão sofrendo, mas é uma coisa meio conflituosa no sentido de que, pô, voltamos pra mídia. Então, cara, o filme debate papéis que nós interpretamos, como tudo é fake, tudo é falso. Nesse ponto, eu acho que os flashbacks, eles são maravilhosos, porque é muito engraçado você imaginar o seguinte, o Nick e a Amy, eles são muito melhores no flashback. Eles são muito melhores quando eles contam sobre eles mesmos. Porque eu tenho certeza que se a gente acompanhasse o Nick e a Amy, a gente viria todas as falhas que há nesse casal, todos os problemas que há nesse casal, porque não há uma coisa base ali, não há nem amor. Obviamente não há nem amor. Pode ter desejo, pode ter alegria em alguns momentos, pode ter, né, tipo, isso aí sem dúvida. Mas é engraçado como o flashback, ele mostra pra gente, olha, eles são muito melhores quando eles contam sobre eles mesmos, sabe? Porque na realidade eles são terríveis como um casal, como pessoas. Pô, é engraçado que a gente acabou de falar de Her, né? E Her fala sobre isso, né? Exatamente. Que coisa. O Gabriel falou uma parada pra mim, cara, que eu tava aguardando, que eu acho muito maneiro mesmo. Essa menina que a Amy encontra quando ela fica naquela casinha e tal, é fantástico, porque aquela menina é o contrário total da Amy. Tudo que a Amy tem repulsa, aquela menina é. E ela perdeu pra aquela menina. A graça também é essa, né? Mas você percebe o seguinte, a Amy, ela entende como o jogo funciona da sociedade. Cobram da gente papéis a serem interpretados e eu vou levar isso até a última potência. Eu vou interpretar um papel até a última potência. Como ela tem, obviamente, um transtorno, ela não consegue se desvencilhar desse papel que ela interpreta e ela toma decisões limites pra manter esse papel. Aí ela encontra uma menina que, pô, pra ela é repulsiva, grosseira, Caipira, ela que nova iorquina, né? pobre, caipira, simples, exatamente, tudo isso. Só que o engraçado é que a gente percebe que essa menina também entendeu como o jogo funciona. Ela entendeu que, tipo assim, pessoas interpretam papéis e ela tem nojo disso. Tanto é que a menina fala assim, quando tá vendo a entrevista que fala sobre a Amy foi morreu, talvez tenha sido assassinada pelo marido dela, fala, parece ser muito escrota essa mulher. Por que você acha a Amy escrota? Não sei o que ela fala. Porque ela é uma metidinha rica que se meteu com um playboyzinho otário. Teve o que mereceu. No primeiro momento, você até fala, nossa, mulher escrotona. O que ela deixa claro depois é o seguinte, ela fala isso. Não é que eu acho que ela merecia morrer, mas o que ela diz é o seguinte, a mulher que não entendeu como o jogo funciona e não interpretou seu papel, infelizmente, desviou do papel, nesse mundo que a gente vive merda, ou ela é agredida, ou ela é violentada, ou ela morre. É isso que a menina tá falando pra ela. E ela é revoltada por isso, porque ela entende que esses papéis são os papéis a serem interpretados, ela não aceita, e ela ficou revoltada contra isso. Porra, análise sinistra, Rodrigo. Eu fiquei até, pô, realmente, não tinha visto isso não. Mas cara, maneiro. Quando a Amy fala pra ela assim, foi ele que convenceu você, ela, não foi ele, fui eu. Então você percebe o seguinte, a Amy manipula todo mundo por meio da submissão. A Amy se mantém submissa e vai manipulando todo mundo à sua volta. Essa menina é o contrário. Ela manipula pela dominação, pela revolta, pelo confrontamento. Então, eu quase concordo com você, exceto na parte final. Eu acho que ela joga exatamente o mesmo jogo da Amy, só que uma camada acima ou abaixo, né? Não sei dizer, dentro da submissão, porque a Amy, ela tá submissa, que ela é uma mulher dondoca, patricinha, frágil. Ela se coloca nesse papel, nesse personagem, pra ir nesse papel manipular os outros. Sim. Ela, essa outra personagem, além de ser uma mulher, ela é uma caipira, sabe assim? A outra ainda é uma nova-iorquina, sabe? Ou seja, ela se coloca num papel mais, aspas, assim, muitas aspas nisso que eu tô falando, ela se coloca num papel mais inferior, né, do que a nova-iorquina pensaria. Então, tipo, essa mulher jamais me enganaria, né? Como os policiais pensam, essa mulher também não me enganaria. Ela usa essa submissão pra fingir que tá comprando, né, toda aquela maquiagem da personagem da Amy, né? Ela usa esse aspecto de ingenuidade dela a favor dela, como a Amy usa também. Ela usa a mesma arma, só que com, sabe, um degrau
acima, um degrau abaixo. Não, isso eu concordo. Eu acho que ela usa o preconceito que tem em relação a ela. Mas eu não acho que ela se coloca como submissa. A Greta, né? O nome dela é Greta. Pra ajudar aí... Pra ajudar não, né? Pra complicar a história, né? Porque eu vou botar mais um ponto aí que é diferente de vocês dois. Eu acho que essa personagem, a Greta, ela joga o jogo da Amy, exatamente. Porém, ela tem uma coisa que a Amy não tem. Ela vivenciou todos os problemas que a Amy tá tentando emular. Tanto que ela fala lá na cena lá, olha só, você nunca apanhou de um marido de verdade. Provavelmente ela já. Sim. Então, assim, ela tá jogando um jogo que ela sabe as consequências reais desse jogo. Ela sabe a causa e efeito do jogo. A Amy não sabe. A Amy tá fantasiando desde 2 anos de idade, 3 anos de idade, sei lá. Concordo. Verdade. E sabe o que é o mais cruel? É o seguinte, a Amy joga o jogo de um jeito e a Greta do outro, certo? Pra mim, as duas jogam o mesmo jogo, só que com armas diferentes. Exato, é isso. Ela joga o mesmo jogo. Gabriel resumiu muito bem. Ela joga o mesmo jogo com armas diferentes. Perfeito. Até porque elas têm condições diferentes, obviamente, né? E o que eu acho interessante é isso. O que vai acontecer com a Amy? No final, ela vai continuar na mídia, com dinheiro, sendo a mulher perfeita, a queridinha dos Estados Unidos. Enquanto que a Greta vai continuar sendo a marginal, a caipira, a pobre. A condição e a sociedade é tão hipócrita mesmo, assim, que não adianta. A Amy sai vencedora, sabe? Tipo, no papel dela de submissa, de perfeitinha. É cruel, cara. Que Cruel. bacana, conseguimos chegar num consenso. Normalmente nossas discussões sempre terminam divisão. Foi. Pô, que bacana. Ia ser raro, hein, pessoal? O pessoal que tá acompanhando a gente. Pode crer. O Daniel mandou bem pra caramba, aí eu fiquei até, porra, incrível. Então, eu queria falar um pouquinho da minha experiência com esse filme, porque, como o Gabriel falou também, eu vi esse filme pela segunda vez. Engraçado porque, reassistindo, eu já sabia do final, né? Óbvio, né? Então eu já sabia. Acho que sim, em né, algum Fábio? momento a Amy iria voltar, tal, beleza. Só que, cara, me dá muita raiva do Ben Affleck. Mesmo sabendo que, de repente, ele pode não ser esse vilão todo que está sendo pintado, né? Tem coisas que a gente discutiu aqui e tal. Mesmo assim, eu tenho muita raiva dele. Como é que o cara não sabe o que a mulher dele faz em casa? Fábio, você absorveu um pouco do ódio do próprio ator. Você também tá no meu grupo e você só não sabe. Não sei, sabe? Porque eu fico assim, tipo, é menos sobre o Ben Affleck, mais sobre as respostas dele. O lance do sorriso, ele ainda não sabia da carta. Quando a carta aparece, né, e você começa a ver, cara, é um jogo dela, você começa a falar, beleza, não é culpa do Ben Affleck. Do Nick, gente. Vamos chamar de Nick, coitado. O Ben Affleck. Do Nick, é. Do Nick, né? Vamos lá, do Nick. Mesmo assim, eu tive uma raiva do Nick absurda, porque, pô, como é que o cara sorrindo naquela situação séria pra caramba? Por mais que ele queira se separar da mulher, sabe? Tipo, aconteceu um evento aqui que vai ajudar na minha separação. O evento é tipo, ela pode ter morrido. Isso não faz sentido na minha cabeça. Mano. Cara, como assim? Eu fico com muita raiva desse cara. Cara, não, eu concordo. Obviamente, é detestável o Nick, isso é indiscutível. Incomoda esse distanciamento. Eu acho engraçado, a gente tava falando sobre essa questão do papel e tal. É maneiro quando ele tá sendo já quase interrogado pela polícia, né? E ela pergunta qual é o tipo sanguíneo da esposa dele, da Amy. E ele fala, não sei qual é o tipo sanguíneo dela, talvez seja O. E aí, depois que ele sai, o companheiro policial ali pergunta pra detetive assim, mas eu, como marido, tenho que saber o tipo sanguíneo da minha esposa? Ela, não, relaxa aí. Mas é isso, é uma questão de imagem, né, cara? Tudo bem, é um exagero, mas... Porra. Qual é o protocolo que eu tenho que seguir como marido? Qual é o protocolo que eu tenho que seguir como mulher, né? Tipo, como esposa e tal. É bizarro. Mas o lance de, tipo, nada afetar ele, a mulher que tá fazendo 5 anos casado com ele... Mas aí que tá, a gente não sabe como foi a relação. Assim, não tô defendendo ele porque é detestável. Olha o Rodrigo passando pano pro macho escroto. Não, ele é idiota. Só que o ponto é, tipo assim, a gente não sabe porque ele tem todo esse alívio, porque ele conviveu com uma mulher que a gente viu que ela faz. Não é que ele agrediu ele, não é isso. Mas assim, eu acho que ele sente de fato alguma estranheza vindo dela, cara. Sentir estranheza é uma coisa, né? Tipo, a mulher pode ter morrido, pode ter acontecido uma parada bizarra com a mulher e ele tá, tipo, não, claro. Dá um sorrisinho. Eu entendi o que o Rodrigo quer dizer. Eu acho que ele sente uma ameaça na casa, sabe? Ele sente rondando uma ameaça. E a partir do momento que aquela ameaça some, ele pode sentir preocupação por ela em algum grau, mas ele também sente alívio. Ah, sei lá, hein? O Fábio fez uma cara... Isso aqui é podcast só, mas o Fábio fez uma cara de desdém pro Nick. É. Caraca, se eu visse essa cara pra mim, cara, eu chorava. Não, eu também sou totalmente contrário ao Nick, mas eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele odeia, de alguma forma, ele tem algum sentimento ruim por ela, ele tem por ele, por se sentir dependente dela, sabe? E eu tenho certeza que depois que ele ficar com ela mais um mês depois do final do filme, ele vai estar com ódio dele, assim, tipo, o que eu tô fazendo de estar aqui? Por que eu sou tão dependente dela? O que tá acontecendo, sabe? Tipo, ele é um covarde. Não, mas pra mim não Tu importa. acha que um mês depois ele vai sentir raiva de si mesmo? Eu acho que ele vai ter culpa. Ele vai ter culpa. Concordo com ele. A relação deles é como se fosse de fato uma droga. É uma droga. Uma droga que mata. Exato. Um crack, uma heroína, Exato. sabe? Ele viu, inclusive, o que essa droga faz contra o cara. Matou outro cara. Cara,
ele teve overdose, Exato. e ele falou, pô, mas vou continuar, mas me sentindo culpado. Vai ter culpa. Eu entendo a perspectiva de vocês, mas eu realmente acho que ele passou a gostar do jogo. Eu acho que ele é dependente do jogo. É diferente, eu acho que ele é dependente. Mas isso é o vício, isso é a definição do vício. Pois é, agora. Não, ele se tornou absolutamente dependente do jogo a partir do momento em que ele vai pra última cena fazer aquela mise-en-scène ali. Ele não tá feliz, mas ele é dependente. Ele fez uma escolha. Ele ainda faz um papel ridículo, que é aquela coisa assim, eu aceitei o jogo, mas tô aqui meio que deixando um pouquinho na entrelinha que eu não tô tão satisfeito com ele, não. Tô batendo o pé, tô fazendo o que você tá mandando fazer, mas tô fazendo bem sim. Não, é muito Ele é um estranho idiota isso. mesmo. Ele é o pior dos covardes mesmo. Ele é covarde assim. Nós somos parceiros no crime. Olha que maravilha. A deixadinha dele assim, falando, ó, viu? E ousadia, esposa? A culpa é dela. Sabe, é um idiota, realmente. Isso é inegável. Não, é isso. Ela é uma manipuladora com problema em autoimagem e ele é um imbecil a ser manipulado. Só existe malandro porque existe um otário. Olha, essa é a filosofia do carioca, né? Tipo assim, do carioca mais escroto. Isso é muito carioca mesmo. Mas eu acho bizarro, tipo, quando ele vai levar o pai pra clínica, ele simplesmente solta o pai e já vira e entra no carro e sai. Ele é muito escroto, cara. Ele é muito escroto. Aliás, essa cena parece, assim, mega jogada. Porque assim, eu pensei, pô, ele vai abordar um pouco da relação dele com o pai. Cara, acabou aí, meu irmão. Ele não tem relação com os pais. A relação dele é... A casa do pai é mais importante que o pai. Pro filme. Não, acabou aí e é pra esquecer mesmo. Sempre que ele vai falar do pai com o advogado, fala, esquece isso, foca na tua relação com tua mãe. Tu ajudou ela, caga pra isso. Cara, ele realmente é detestável e a escolha do Ben Affleck foi perfeita. Né? Olha só, eu fico até mal assim, porque eu sei que quem tá ouvindo tem gente que é fã do Ben Affleck, obviamente, qual o problema? Mas, cara... Não, eu gosto do Ben Affleck, não sou fã, mas gosto. O Ben Affleck diretor é totalmente diferente do Ben Affleck. É verdade, o Ben Affleck é um bom diretor e Argo é muito bom. Mas mesmo ele interpretando em Argo, tem aquele quesinho da distância e da arroganciazinha dele. Tá ali. Sabe qual é o problema do Ben Affleck? É o queixo. Eu sei, eu tenho esse problema também. Queixo de mentiroso. Meu queixo é muito grande, ó, tá vendo? A Amy falou isso. Meu queixo é muito grande, cara. É igual ao do Ben Affleck, por isso que eu deixo a barba crescer. Fica a dica aí pro Ben Affleck. Tô resgatando aqui. Acho que tem 3 pessoas razoáveis no filme. Só 3, na minha concepção. A irmã dele. Ok. A detetive, a policial. A detetive e, pasmem, o advogado. Pasmem o advogado. O advogado, Conheço um advogado que vai ficar muito feliz com esse pasmem teu aí. Não, o que eu falo assim, o cara, ele é um advogado de caso sensacionalista, sabe? O vulgo conhecido na mídia como defensor de bandido. O advogado da Atena. Ele tem todo o estereótipo de ser... Cara, a gente acordou aqui que a gente não quer patrocínio da Record mesmo, né? Não, que Que Record? você acabou de novamente... Eu não sei nem se o da Atena está na Record. Nem eu. É Band. Então, Band, tchau. Sei lá. Tchau, Band, também. Patrocínio a gente nunca vai ter mesmo. Pô, tem uma coisa que me chamou muita atenção, vendo logo o filme, no início do filme, na cena do bar, né? Que ele tá no bar conversando com a irmã, que o fundo tá quase estourado, né? Não sei se vocês perceberam isso. Do lado de fora. Do lado de fora, porque tem uma janela no bar, né? O fundo tá quase estourado. Isso me incomodou na hora, assim, né? Porque eu fiquei, caramba. Mas parece que esses fundos estourados, eles são propositais. Porque, por exemplo, na própria casa, parece que tava estourando muito fundo e eles cobriram todas as janelas com filtro verde. É o filme do David que tem mais efeitos especiais. É o Gone Girl. É mesmo? Pô, muito doido, né? E o bizarro é que, assim, o efeito especial é pra fazer a situação, né, parecer mais natural, no final das contas, né? Que eles fazem janela. Tudo tem janela, é estúdio. Porque tava muito difícil filmar dentro, né? Porque eles gostam de usar pouca luz nos planos lá. E o que acontece? O fundo tava estourando muito, porque pegava o lado de fora da janela e tava sempre estourando muito. Descobriram a casa toda com verde. Muito doido isso. Numa entrevista com o próprio diretor de fotografia, eu tava pesquisando e eu vi que, cara, que ele fez muitos filmes com Fincher, né? E perguntaram, cara, como é que você fez pra criar esse clima no filme, né? Um clima meio pesado, meio... Sujo, parece. Parece meio contaminado, parece um musgo É um mesmo. clima de suspense sinistro, meio ameaçador, né? As coisas estão no seu lugar, mas você sabe que tem alguma coisa errada, né? É meio ameaçador, né? E ele fala que o filme é sobre essa perda de personalidade no relacionamento. Então eles escolheram uma casa que não tivesse personalidade, mas fosse muito tradicional. E aí o que ele faz? Ele começa a adicionar sombra na casa e lugares espaçosos, solitários, assim, sabe? Então quando ele filma a casa por dentro é isso. Faz sentido pra caramba. O bar deles no filme chama O Bar. O bar é o bar. Não tem muita identidade, né, realmente, né? Personalidade zero. Cara, essa analogia da casa é maravilhosa porque ele pega uma casa ultra tradicional e que é esquecível sem personalidade, que é basicamente o casal médio nos Estados Unidos. Ultra tradicional sem personalidade, sem identidade, sem amor, sem empatia, sem nada. Eles são simplesmente papéis interpretados de uma maneira melhor possível fora de casa. Dentro de casa, sei lá, cada um dorme no seu quarto, né? Tem uma vida indiferente, fria. É isso. A grande crítica do filme é muito baseado nisso, cara. Eu acho, o Fincher é muito inteligente. Tem uma cena que eu acho muito legal que é assim, quando a investigadora dá a voz de prisão pro Nick, né? Ele fica revoltado, né? Ele começa a gritar e tal, o advogado lá do Datena até vira pra ele e fala assim, fica de boa, segura a onda aí pra não dar mais merda. Mas o Nick é passional, o Nick não fica de boa, ele explode. Nick é passional, ele explode, chega o policial e fala, não, leva ele pra cela. Ou seja, voz de prisão, ele acaba de perder a liberdade dele ali. E aí a câmera sai da sala e filma ele de fora da sala e aí você não ouve mais ele falando, porque agora ele não tem
tem mais o direito de falar, sabe? Ele não tem mais o direito de ser ouvido. Ele perdeu a voz. Exatamente, ele perdeu a voz. E é um detalhe, assim, suave, simples, que, cara, encorpa o filme, né, cara? Tipo, a gente falou um pouco da direção, a gente falou até que é uma direção simples pro David Fincher, mas tem a elegância dele. É simples que não é de simplório, né? Tipo assim, é elegante, né? É discreta, né? Eficiente, né? Simples, rápido e eficiente. Mostra o que a gente tem que ver e ele coloca umas sutilezas ali no meio. Eficiente pra gente, né? Porque pra quem tá editando, né? São 500 horas. Não, trabalhoso, Mas ele dá uma ajudinha pra galera. Ele dá uma ajudinha. A cena ali que tá o Nick com a irmã no início do filme conversando ali no bar, você vê que ele chega, ele entra naquela cena, ele entra segurando um jogo de tabuleiro, um jogo que ele cansou de jogar e quer se livrar, sabe? E ao mesmo tempo... É o jogo da vida, pior é isso. É verdade. Exatamente. Ele vive um jogo com a esposa e tá querendo, teoricamente, segundo ele vai pedir o divórcio naquele dia. Ele tá cansado de jogar aquele jogo. E sabe o que é o pior? Ele pede ajuda à irmã pra se desfazer do jogo dele. Olha que ridículo. Não, e sabe o que é pior? A irmã abre o jogo e ele fica jogando o jogo que ele não quer jogar com a irmã nessa cena. Eu vou falar então o que é pior aqui. Ele erra no jogo. E mesmo assim, que tem uma parte do casamento que ele cai na casa, ele erra no jogo. Ele tinha que ir pro lua de mel e ele não vai. Tá vendo só? Olha que elegância. A gente fala, eles são simples do David Fincher. A elegância dele numa direção simples dele. É bizarro. Ele é bizarro. O Daniel tinha essa informação, tu tinha essa informação, Daniel? Tinha essa informação, mas você deu... Quero agora uma vinheta pro Fábio, que o Fábio, nesse programa, foi a pessoa responsável pelas informações. Vamos abrir agora um espaço pro Daniel dar uma informação pra ter a vinheta dele, pelo amor de Deus. Foi mal, Daniel. Vai lá, dá uma informação aí, Daniel. Vou dar uma informação, então. Eu sou Daniel Cavalcante. Eu sou informação. Vamos lá. Informação aí. A Reese Witherspoon, ela adquiriu os direitos, né, da adaptação da obra e ela iria fazer a Amy, a personagem principal. Só que em conversa lá com o David Fincher, ela entendeu que com a visão do Fincher, ela não era a personagem atriz. Olha o Fincher manipulador. Percebeu isso? Ela percebeu que ela não seria ideal pro papel. O filme que ela mesmo queria fazer. Claramente ela não passou no teste de direção do Fincher, do filme dela, e o Fincher falou, não, fica tranquila, você vai entender o seguinte, você vai ver, de repente você não é a pessoa ideal. Realmente, acho que eu não sou a pessoa ideal. É verdade. E se você olhar na internet, tem muita informação de quem iria estrelar o filme, cara. Tem muita informação aí, muito provavelmente a maioria delas é inverídica, mas tem, por exemplo, que quem ia fazer o Nick ia ser o Tom Cruise, quem ia fazer o Nick ia ser o Brad Pitt, quem ia fazer a Amy, passaram-se inúmeras atrizes. Então, assim, tem sempre muita informação desencontrada aí, porque no final das contas, todo mundo quer trabalhar com, apesar do cara ser um cara que vai cobrar 500 takes de uma cena, ele, né? O David Fincher, né? Excelente. É que tu vai chegar em pontos que você nunca chegou, cara, na tua atuação. Ponto assim, o cara é incrível. Quer ver? Assim, a gente não mencionou ainda, mas eu mencionarei agora. Não vamos cometer esse pecado. A cena em que a Amy mata Neil Patrick Harris. É esse o nome dele, Fábio? Não, sim, o ator. Cara, cena forte pra cacete. A cena é muito forte. Aquele excesso de sangue, aquela quantidade de sangue em cima dela na cama. Nossa, cara, é muito, muito forte essa cena. Eu não esperava uma cena dessa no filme. Não esperava mesmo desse calibre, dessa força, desse impacto. É que é meio gore, né? Bem gore. E, cara, ali é como se fosse um pacote do que é a Amy. Ela começa submissa, oferecendo todo o prazer pra ele. Simplesmente puxa uma navalha, corta o pescoço dele e no final da cena ela tá por cima, toda ensanguentada, dominante, e o cara morto embaixo dela. Cara, é muito bizarro. E ela continua transando com o cara, né? Isso é que é bizarro, Ela fica né? mais um tempinho, cara. É muito bizarro. Então tu vai tomar uma informação então dessa cena aí. Agora, Caraca. os dois atores, né, eles ficaram em torno de 2 horas, né? O David Fincher deixou os dois 2 horas pra entender aí como é que ia ser a mise-en-scène dessa relação, dessa cena. Eles é que elaboraram a mise-en-scène toda aí da... Não, e imagina como eles saíram exaustos dessa parada, porque é uma cena muito tensa, muito íntima também, apesar de bizarra. Imagina quantos takes foram necessários pra pegar todos os ângulos. Imagina. Essa última parte do filme aí que tem a participação do Neil Patrick Harris, né, que é o Barney do How I Met Your Mother, eu acho essa participação dele muito pequena, assim. No final das contas, a gente entende muito do personagem dele pelo que ela disse, mas a gente não conhece muito ele em si, e, pum, já dá um desfecho, né, pra situação dele. Eu acho que ele poderia ter mais tempo em tela. Mas esse pouco tempo em tela que ele tem já suscita aí que ele tava indo por um caminho perigoso, que suscitaria aí crimes por parte dele, né, não por parte dela. Também, talvez, por parte dela depois, né, uma reação, não sei. O que vale a pena citar disso, Daniel, é que a gente tava discutindo aqui em off antes de começar, e pra mim esse cara, ele é um abusador. Independente de, sabe, da mulher ser maquiavélica, sabe? Tipo, digamos, ter planos mirabolantes pra matar pessoas, forjar a própria morte, beleza? Alcançar seus objetivos. Alcançar seus objetivos em geral, né? Mas esse cara, esse cara tava abusando dela. E na minha concepção, não tava no plano dela matar o cara. Mas no momento em que ele começa a ser uma ameaça pra ela mesmo, aí ela vai, beleza, vou ajustar meu plano aqui pra incluir matar esse cara. Mas o que você considera como uma ameaça? Na verdade é quando ela quer voltar pro Ben Affleck, né? Nem pela ameaça. Quando ela decide voltar pro Nick. Pois é, a gente teve esse debate, né? Tipo assim,
assim, porque no primeiro momento, a minha impressão foi, a menina rouba o dinheiro dela, ela tem que traçar um novo plano, porque você percebe pela planilha dela lá, nos post-its, que ela tem várias alternativas pra ela poder, né, antecipar ou poder se virar lá caso alguma coisa dê errado. Então ela perde o dinheiro, ela fala, beleza, vou ter que arrumar um otário aqui pra conseguir bancar lá a minha situação e tal, também me refugiar, não sei o que. Liga pro ex que há 20 anos é obcecado por ela, que faria tudo por ela, um cara milionário, volta pra ele. E aí faz o papel de submissão, preciso de ajuda, preciso de proteção, preciso de cuidado. Só que, como o Fábio falou, realmente, ele começa a demonstrar pra ela que ele não é mais aquele cara de 20 anos atrás. Ele tá mais controlador, e ele vem com a roupa que ele quer que ela vista, ele começa a impor pra ela questões, né? Começa a cobrar dela, né, que ela se envolva com ele. Realmente, a postura é diferente. Vale lembrar que ele cobra dela a imagem que ela tinha antigamente. Antigamente. Quero que você volte a ser a Amy que você era. É exatamente isso. Só que aí, uma nova mudança no plano dela, na minha opinião, quando ela assiste a entrevista do Nick, e aí o Nick oferece exatamente o que ela quer, e ela percebe o seguinte, o Nick tá afim de voltar ao contrato comigo, e o que eu mais quero é voltar a ser aquela mulher perfeita e inquestionável com o meu marido perfeito pra mim. E ela aceita esse contrato. Nesse momento, eu acho que ela traça um novo plano, que é eliminar esse cara e voltar pro Nick. Só que aí, realmente, quando o Fábio fala que o cara viria se transformar num empecilho pra ela... Mais que um empecilho, assim, né? Eu acho que esse cara ia abusar dela em algum momento. Talvez sim. Ainda mais porque ela sim. se coloca na posição de submissa. Ela atua dessa forma, sabe? Tipo... talvez ele cobrasse a força dela um relacionamento mesmo, uma parada física mesmo. Exatamente. E viesse a violentá-la, alguma coisa assim. Não, o cara tinha um abatedouro de vidro. Um lugar suspeitíssimo, totalmente isolado, incomunicável, né? Onde ela estaria, aspas, segura. Muito estranho, de fato. Quando ele vai comprar roupas pra ela, ele compra um baby dollzinho pra ela ficar andando em casa. Tem uma situação aí, que aí talvez a gente tenha que parar aqui pra pensar um pouco. A última frase que ela deixa no diário, eu acredito que ele possa me matar, não é isso? Acho que é a última frase que ela deixa no diário, o diário que ela deixa especificamente. Ela forjou para a polícia. Isso. E aí o Fábio falou essa cena assim, acho que ele poderia, em algum momento a situação escalonaria pra um abuso, alguma coisa assim. Não, eu tô falando do Neil Patrick Harris. Isso. Mas acho que no final das contas, cara, a gente tá falando de papéis aqui, né, o tempo todo. Quantas mulheres, e a gente pode estar até aqui, de certa forma, falando de companheiras nossas, não tem esse receio, mesmo que no seu íntimo, porque a nossa sociedade suscita isso, cara. É o que você assiste no jornal, né? Todos os dias. Entendeu? Mas eu acho que o filme fala exatamente isso. Tipo assim, a Amy passa por situações, ou pelo menos ela forjou situações com os ex e com o Nick, que muitas mulheres passaram. E foi exatamente o que a Greta falou pra ela. Falou, você pode não ter passado por isso, mas muitas passaram. E eu, por exemplo, passei. Então assim, quando a sociedade compra com tanta veemência a história da Amy, não é só porque ela interpreta um papel perfeito da menina perfeita submissa, mas é porque a sociedade, infelizmente, tem muitos e muitos e muitos casos assim, em que o marido basicamente some com a mulher, ou então mata e se mata depois, ou então agredia de várias maneiras psicológicas, físicas. O filme tá falando sobre isso também, obviamente. Você vê um filme que foi lançado recentemente, ganhou um Oscar, né, de melhor roteiro, foi A Bela Vingança, ele basicamente trabalha de uma forma muito semelhante. Você tem uma mulher que se vinga dos homens, né, mas o filme deixa muito claro que aquilo ali é uma fantasia, que na realidade, cara, a mulher sofre, é violentada, é agredida, é morta. Essa é a realidade, nua e crua. E aí, voltando a falar, a Greta fala isso pra ela, falou, você pode não ter passado por isso, mas eu passei. Muitas passaram, e é por isso que todo mundo compra a narrativa da Amy. É cruel, isso é trágico, isso é terrível. Ela usa isso dentro da história dela, dentro da narrativa dela, dentro do filme, ela usa isso, mas é algo real. Eu só acho que o Neil Patrick Harris, ele de fato era uma ameaça pra ela. A integridade física dela. Eu acho que também, um cara que é obcecado a ela por 20 anos, obcecado pela mulher, é claro que ele é uma ameaça. E ele tava se mostrando lentamente, gradualmente uma ameaça, né? E aquilo ali iria aumentar, com certeza, ia aumentar. E foi o que o Gabriel falou, é uma casa gigantesca, isolada, cheia de câmera. Que ela tava trancada lá dentro. Parece um abatedouro, né, mesmo, realmente, né, cara? O Gabriel falou bem. Foi o que o Gabriel falou. De normal ali, a irmã do Nick, a investigadora. E o advogado. O advogado, que é normal ele não é, né? Mas é um cara, pelo menos, parece, sei lá. Eu acho até que o companheiro lá da investigadora, aquele policial, também é meio babaca também. Meio babaca. Acho que ele vive, né? É que eu acho que a gente, no papel dele, também ia ficar querendo incriminar o Nick, né, cara? Porra, na hora. Ele porra, é o otário. O Nick é o otário, né? Tipo, é o playboy otário, assim, não tem como. Só uma observação também. Isso aí provavelmente não é do diretor, provavelmente devia estar no livro. Tudo isso acontece enquanto ela tá dando pra ele o presente de 5 anos, o presente de madeira, da boda de madeira. E o presente de madeira, cara, não consegui não pensar em um caixão como grande presente de madeira pra ele. Você me lembrou uma parada que eu achei muito engraçado. Quando eles vão comemorar a boda de algodão, que eles têm a mesma ideia de dar tipo um lençol, né? Tipo, irado, uma roupa de cama ali. É muito legal porque tu pensa o seguinte. Pro Nick, os dois são tão perfeitos que eles pensaram na mesma coisa. Mas tu sabe que não. A Amy antecipou o presente que ele daria porque ele é tão óbvio dentro das piadas dele, dentro do humor dele e dentro desse lado mais moderno dele, que ela antecipou, deu antes, sabendo que ele ia ficar, nossa, nós somos perfeitos assim. Aí ela vai e fala isso, nós somos perfeitos mesmo. Cara, ela é muito, muito maneira, muito foda. Dá vontade
vontade de dar um soco na nossa cara. Né? Caraca, E é mano. legal isso, né? Porque ele simplesmente dá pra ela o presente, enquanto ela planejou toda uma situação mirabolante até chegar ali e ele tirou da mochila. Aqui, ó. Ele tirou da mochila, assim, ele pegou assim, ele tirou da mochila, Parada assim. sem embalar, né? Tirou da mochila. É, mas isso, ela era a esposa perfeita e no fundo ele era viciado nisso. Muito foda. Bem, se você quiser contribuir com sua opinião aqui pra gente, falar com a gente, entrar em contato, dar a sua opinião, discutir, Corrigir. brigar com o Daniel, corrigir. A gente recebeu uma cacetada de feedbacks já nessas últimas 2 semanas aí dos últimos programas. Muitos ouvintes novos chegando. E assim, realmente colocando opiniões, né? Colocando, né? Que a gente gosta, né? E aí eu pego sempre lá e coloco ali nos nossos grupos. Mas tô devendo ainda alguns feedbacks novos que chegaram. Tô tentando responder todo mundo. Mas é isso mesmo. Vai mandando mensagem aí que o negócio tá E ótimo. a gente lê todos. O Daniel, principalmente, vai fazendo esse trabalho de coleta. A gente tem um grupo de WhatsApp aqui entre nós 4 e vai colocando lá e a gente vai lendo em geral. É isso aí. Jogando sprint e tudo. Jogando os prints tudo, sabe? Então, pô, muito bacana ter o feedback de vocês. E como é que a gente vai fazer? Depende, né? Como o filme, né? Esse filme tratou, cada pessoa tem seu papel. Cada pessoa age como é esperado, né? E como o público, né, que consome, que gosta mais de foto, de imagem, como esse público pode agir, trabalhar no seu papel e mandar essa mensagem pra gente. Ele pode ir lá no Instagram, né? Daniel fica cuidando do Instagram aí, que é o Enquadrando_Oficial. Perfeito, perfeito. Isso aí. E já aquele público ali que tá fazendo um personagem raivoso, né? Que gosta de um julgamento rápido em 140 caracteres, né? Onde pode encontrar a Que gente. já tem até mais que 140, né? Mas, Agora, esse julgamento é instantâneo aí, é em todas as redes sociais, tá? Em todas as redes sociais. mas não, o Twitter é o tribunal da internet. Twitter é o tribunal É oficial. a rede do ódio, é a rede do ódio. Você pode falar lá com a gente lá no Enquadrando_, lá no Twitter. E o nosso admin, Flávio, está lá comentando. Sempre, salve, Flávio. Um abraço. Sempre. Mas eu cheguei aqui no canal pelo Acabou de Acabar. Eu só acompanho vídeo. Tô ouvindo esse podcast aqui de caridade pra vocês, mas eu gosto mesmo de vídeo. Como eu posso encontrar Eu vocês? sou de audiovisual. A gente tem um material lá no Enquadrando, lá que é o nosso canal no YouTube. Por enquanto, o canal do YouTube tá um pouco parado, né? Mas a gente vai resgatar ele. A gente precisa de tempo, né? A gente tá dedicando muito ao podcast. O podcast não pode atrasar. Vamos resgatá-lo, E hein? lá no Acabou de Acabar também, na aba comunidade, a gente sempre avisa lá que tá sendo lançado o programa. Se você quiser deixar a opinião de você por lá também, tamo aí, né? Vamos ler. Eu gostaria de receber um e-mail, sabia? Um e-mail, assim, textão. É, ó. A gente já recebeu alguns. Fica a dica aí, não Não recebemos não, hein? Não recebemos nessa leva nova, nós não recebemos e-mails ainda. Então fica aí, se você quiser ser o É first, verdade. tá aí, A ó. gente recebeu. Recebeu não? Recebeu e-mail sim, o Daniel. Então tu não passou. Assim como o personagem do Neil Patrick Harris, eu considero que escrever cartas é uma arte perdida. Eu só escrevo cartas eletrônicas. Como posso fazer para entrar em contato com o Enquadrando? Você pode entrar em contato lá no Acabou de Acabar, no contato@acaboudeacabar.com.br. Vai ser o melhor contato pra gente, se você quiser patrocinar o nosso programa, é lá, sabe? Mas por enquanto, não temos Patreon, não temos nenhuma vaquinha digital, por enquanto, nada disso. Calma, a gente vai ser tudo conversado. É isso aí, Tá gente. mostrando o trabalho primeiro. Estamos mostrando trabalho, estamos trabalhando. Mas mande sua proposta no e-mail, Quero dar dinheiro pra vocês. Pô, já acabou a Globo, Band já não, Record também não. O senhor Bravanel, por favor aí, né? Não, que bravanel. A Globo eu não critiquei não, pedi pro Marcelo A cortar. gente quer ser patrocinado pelo público. É a melhor forma. Compre nossa liberdade. Então vou mandar aqui pra vocês um grande abraço. E bons filmes. É muito incomum você ver o vilão do filme narrando a própria história. Vou fazer aqui um exemplo, né? Peraí, não é um bom exemplo não, esquece. Marcelo acabou de ganhar um erro. Você lembra, por exemplo, de, Luciano Huck, que tem essa maneira de lidar com pessoas em condições de pobreza, ele lucra em cima e ele demonstra ser uma pessoa muito... Não, Por isso que a gente nunca vai pra Globo, Rodrigo. eu vou parar, não vou falar dele não, então, tá bom. Vai ser difícil, hein? Acabou o patrocínio, Grupo Globo de televisão, Globosat, acabou. Tá bom, tudo bem, Vou vou falar de outro cara. Ah, não, eu tenho um caso melhor. E aí é da Record, foda-se. Boa. A Renée Witherspoon, ela... Reese Witherspoon, obrigado. Tu tá mandando bem pra caralho. Sabe como é que fala o sobrenome dela? Fica a dica aqui pro nosso público também. Vai lá, por favor. Como é que é colher em inglês? Spoon. 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 Fala com colher. With spoon. With spoon. É isso que fala, René with spoon. Ah, é? Então obrigado. Exatamente isso. Boa dica. É Renée ou é Reese? É Reese, porra. O nome da garota é Reese. Reese, perdão. Eu só gravei o with spoon. Vai ficar todo esse pedacinho pro final, um cursinho rápido.